A senhora falou no começo em danos materiais, aí a gente tem o imóvel envolvido, tem os bens de que Georgina falou agora há pouco também. E a gente ouviu também a senhora falar sobre o prejuízo moral. E esse é um dado muito importante que eu gostaria que a senhora comentasse. De que forma é que ocorre o prejuízo moral num caso desse aí? É muito importante essa pergunta e fico muito feliz em poder satisfazer algumas dúvidas. Ao contrário do que muito propagam, de que o dano moral seria ligado ao constrangimento, o dano moral não tem nada a ver com constrangimento. O dano moral é justamente a contraposição a um dano patrimonial, que seríamos chamados de danos extrapatrimoniais. Toda vez que você tem um direito da personalidade violado, e eu poderia dizer para vocês algumas espécies de direito da personalidade, incapaz a rolar todas as espécies, porque são todos aqueles inerentes à própria dignidade humana. Então, por exemplo, vida, honra, imagem, nome, a própria moradia seria um direito da personalidade. É claro que seria precipitado nós afirmarmos em qualquer hipótese, nesse evento isolado, de que seria cabível um dano extrapatrimonial. Seria necessário verificar, caso a caso, a ocorrência ou não de danos morais. É mais complicada essa prova, doutor, do que o dano físico, do que o dano patrimonial? A questão da prova é sempre algo que envolve o direito e a grande inquietação jurídica. Como provar? É óbvio que o dano moral, por ter um aspecto subjetivo muito forte, é muito mais difícil de ser provado e difícil de ser quantificado. É mais fácil você provar, por exemplo, que a minha geladeira queimou, porque eu posso levar na assistência técnica, ele vai verificar o quanto de prejuízo no meu patrimônio eu sofri. Mas quanto vale a minha honra? Quanto vale a minha imagem? Quanto vale o meu nome? Difícil de se verificar. Doutora, vou só lembrar aqui que, novamente, em nota à imprensa, né, a empresa responsável pelo prédio reitera que todas as medidas vêm sendo tomadas no sentido de solucionar os problemas decorrentes do incêndio em todos os 10 imóveis que tenham sofrido danos leves ou maiores. Então, a empresa está assumindo aí a responsabilidade, mas eu gostaria de saber o que os moradores devem fazer caso essa promessa, né, de ressarcir aí os danos não seja confirmada. A quem os moradores devem recorrer? Quais são os órgãos públicos a que eles devem recorrer? Bom, Georgina, uma coisa interessante que eu tenho visto pouca gente falar é não só das pessoas que foram, os moradores dessas 10 casas que foram condenadas, mas todos aqueles que forem, de certa forma, alcançados por um acidente, devem e merecem o ressarcimento pelo prejuízo causado, mesmo aqueles que não estejam englobados nessas 10 residências. No ordenamento jurídico brasileiro, toda vez que alguém tem um direito violado ou sofre a ameaça de ter violado o seu direito, um meio cabível é procurar a atividade jurisdicional, uma prestação jurisdicional do Estado. Então, o que deveriam fazer essas pessoas? Primeiro, se aconselhar com um bom profissional, poderiam eles recorrerem à Defensoria Pública e, caso tenha-se necessidade, propor as devidas ações indenizatórias cabíveis. Enquanto os imóveis estiverem interditados, as 10 casas, a empresa ela é obrigada a dar que tipo de assistência a esses moradores ou ela não tem essa obrigação? Adriana, a ideia da reparação é você ressarcir um prejuízo causado. É óbvio que no caso, aquele que desenvolve uma atividade de risco, como é uma atividade empresarial, deve assumir o ônus dessa atividade. Infelizmente, a gente não prevê no Brasil a autotutela. Ou seja, toda vez que um direito me é violado ou toda vez que alguém me causa um dano, devo eu procurar os meios judiciais cabíveis. Falar de um assunto importante, doutora, que certamente causa arrepio a muita gente quando a gente toca em prazo para resolver determinadas coisas aqui com relação principalmente a essas decisões de ressarcimento de prejuízo via judiciária, não é verdade? Isso. É muito demorado um processo desse? Tudo depende da questão da prova produzida, tudo depende de como nesse início de procedimento, como é que a perícia foi realizada, de como as pessoas vão se assessorar.
Tudo é muito relativo, gente. O seguro, ele normalmente cobre ou é preciso que haja especificação de que, por exemplo, um seguro para um estabelecimento desse, ele também atinja terceiros, beneficia terceiros? Tudo depende do seguro. Na verdade, o seguro é um contrato que serve como uma garantia. Sim. Caso eu, segurado, cause algum dano a alguém ou sofra um dano no meu patrimônio, a seguradora vai me ressarcir pelo prejuízo causado. Então, na verdade, você questionar a existência de seguro ou não, no caso veiculado, simplesmente para ressarcir o empresário caso ele venha a ser condenado pelo evento. Obrigada, bom dia. Georgina. Obrigada, Adriana. Obrigada, doutora Ivy, pelos esclarecimentos.